Salve pessoal, aqui do Comic Vlogs. Esse aqui é mais um Comic Vlog da temporada Mutante. A gente já havia prometido, não sei se eu comentei lá no grupo do Comic Vlog, mas se você não faz parte do grupo, dá uma entradinha lá, olha, tá sempre aí na descrição. E mais uma vez, é mais um terceiro Comic Vlog com o nosso convidado do canal Plu Games Brasil, Ace Ventura. Entra aí, velho. Se você não falar o BR, eu não vou entrar. Ace Ventura BR. Eu sempre esqueço do BR. Você tem problema com o BR? É preconceito. Eu vou te deportar pro Canadá, meu irmão. É preconceito do BR. Olha que eu tava querendo ir pra lá. Tu vai numa caixa, mano, cheio de piqui dentro. Eu tô juntando Vou te dinheiro mandar pra numa ir caixa pra lá. de piqui. Fala, galera do Comic Game Vlog, eu estava aqui do lado, você não me viu, é truque da tecnologia moderna. Tô chegando. Vocês pagaram o tributo de visualizações, e eu estou de volta para falar dele, o russo prateado. O herói da antiga União Soviética, né, URSS, que surgiu durante a década de 80 lá nas publicações dos X-Men. Giant X-Men número 1. Ai, quem trouxe ele? Sabe com quem que ele ficou amigo? A Tempestade. Lembra que a Tempestade trouxe o Gambit? Pô, a Tempestade recruta mais que o Xavier, velho. A Tempestade, acho que até o Wolverine recruta mais que o próprio Professor Xavier. Acho que ele recrutou o Ciclope de inglês. Quase isso. O Fera, a primeira equipe foi dele, depois a galera trouxe os brothers, tá ligado? O Colossus é o símbolo, um dos símbolos da segunda geração acho que vamos dos falar X-Men do junto Colossus. Piotr! É Piotr que fala? É pior, Piotr Nikolaevski Rasputin, ou Colossus, ou Peter Rasputin, que é Piotr, americanizando fica Peter. Ah, garoto. Bom, galera, voltando a falar do Colossus, aí o que eu sei sobre o Colossus, né? Eu não sei tanto quanto o Gambit, realmente. Ele é tipo, eu curto o Colossus pra caramba, achei ele muito legal, e o Colossus é foda. Pro Marvel Torneio de Campeões ele é dos melhores lá. Quem quiser jogar, Aliança Força Nerd. Bom, o Colossus, ele tem um poder mutante, só que ele é um paradoxo. Por quê? Ele tem um poder de ser grande, ele fica com uns 2,27 quando tá transformado, 1,86 normais, olho azul, brucutu, mas ele é um poeta, ele é uma pessoa sensível, ele sabe pintar, ele entende de arte, entendeu? Então assim, ele é aquele estereótipo do ogro sensível, tá ligado? Tipo, ele sabe lidar, só que ele é muito tímido e tal. Então assim, ele é meio que um estereótipo desse assim, do grandão bonzinho, sei lá, tipo o Shrek, sei lá, que o Shrek também é um ogro mouse, só que na verdade ele é bonzinho e tal, então é meio que ele tem esse estereótipo de Shrek. O Colossus, quais são os poderes dele? Ele tem sensibilidade à arte, esse é um dos poderes dele, né? Tipo a parada do charme hipnótico do Gambit, ele tem sensibilidade à arte, eu nem sabia que isso era poder, mas beleza. Ele não precisa respirar quando ele tá transformado, ele é energia pura, ele não é afetado pelo Magneto, mas ele não é, o Magneto já tentou manipular, ele não conseguiu. Que na verdade ele é uma estrutura nova, ele não chega a ser metal, é denominado aço orgânico, porque é uma forma de aço extremamente durável, rixa com as garras do Wolverine, com o escudo do Capitão América, é cabulosão. Ele não precisa comer, não precisa respirar, e ele tem regeneração quando ele tá na forma metálica. Ele é extremamente poderoso, ele tem muita força, e é um dos personagens que tem também, assim, a história deles é uma das histórias mais tristes, assim, tudo que é pra se lascar, bota o Colossus pra se lascar. A família dele morreu toda, foi assassinada, ele tem problemas com a irmã, o irmão matou a família dele, é tipo aquela parada do Itachi, tá ligado? Que ele matou toda a família. A gente vai falar isso mais na frente porque é a história da linhagem amaldiçoada, né? Linhagem maldita, uma parada assim que é a série que fala sobre isso, da família do Colossus. É um especial voltado para o Colossus. É um especial voltado pro Colossus. Todos os especiais dele são bem tristes, assim, então são carregados de tristeza. Bom, ele morava num condadinho lá da União Soviética, conhecia todo mundo, só que ele não podia, o governo tava recrutando os mutantes pra fazer um experimento. Rural, né? Era um regime rural, tipo um feudo a parada. E o irmão dele, a família dele, por ser pobre, não teve dinheiro pra educar os dois irmãos. Educou só o irmão mais velho dele, Mikhail. Ele virou astronauta e morreu no lançamento, né? Tecnicamente não morreu, na verdade, foi só fachada. Nessa minissérie aí da linhagem amaldiçoada, a gente conta essa história do que aconteceu com o Mikhail. Depois de um certo tempo, os pais dele tiveram uma menininha, que é a Iliana Rasputin, também é mutante, que é a magia. Ele despertou os poderes mutantes quando foi salvá-la de um trator desgovernado. Ele abraçou ela, metalizou e salvou. Manifestou os poderes mutantes a público. Aí veio o Xavier, recrutou ele era apaixonado pelo sonho do Xavier, ele seguia cegamente, o bicho era tipo Estado Islâmico da vida, assim. Seguia o sonho do Xavier, porque ele acreditava nos ideais do Xavier. Então ele seguiu cegamente. Ele é da segunda geração de mutantes. Foi recrutado pra salvar eles que estavam presos lá. Colossus também tem toda essa carga emocional que ele saiu do
país dele, foi pra Nova York é muito cheio, ele não conhecia ninguém lá no... conflito cultural, tanto que ele ficou amigo da Tempestade. Isso que a gente falou da Tempestade, que ela recruta muito, porque tanto ela quanto ele eram de culturas diferentes. Ela era lá da parada da África, lá, das paradas tribal e tal, e veio pra Nova York. Ele era da Rússia lá, essa equipe era muito multinacional, né? Era bem cosmopolita a parada, ele assim. era canadense, ele era russo, o Walter era... O Banshee era escocês, o Gambit era francês, né? Tipo, então ele era bem miscigenado e tal. Então ele foi recrutado pelo Xavier, entrou pra equipe, eles tentaram impedir o massacre dos mutantes, lembra o massacre mutante lá que o Gambit estava participando e que ele tentou impedir lá. Ele custou as asas do anjo. Custou as asas do anjo, teve muitas baixas e foi a primeira vez que o Colosso fez uma promessa de nunca matar ninguém. E ele quebra essa promessa porque ele mata o Maré Selvagem. É Maré Selvagem o nome dele? Mano, assim. O Maré Selvagem. Ele mata esse cara, esse Maré Selvagem. E depois ele mata de novo o filho da Moira McTaggart. Ele mata o Proteus, o filho da Moira McTaggart. Ele vai... O Colossus, assim... Ele mata muitas pessoas. Ele é bem bonzinho e tal, mas ele é descontrolado. Então ele tem uma certa perturbação mental. Vamos falar logo da linhagem amaldiçoada. A linhagem amaldiçoada, pra dar a entender, pra dar a sequência do vídeo, explica a história da família Rasputin, que vem do lendário Rasputin, que era um curandeiro das antigas, um mago fodão, poderoso lá, um mutante, né? Mais ligado nessas áreas da magia, que ele se juntou com quem? Ele se juntou com o Sinistro pra fazer essa linhagem de super mutantes. Disso, todos eles têm uma certa perturbação. Eles são meio loucos. O Mikhail é meio louco. O Colossus, ele fica muito selvagem. Ele quase matou o Peter Wisdom, né? A magia é praticamente uma sociopata. A magia, ela é toda... Ela se envolveu com os demônios. Se ligado ao inferno. Ela se envolveu lá com o inferno, só que ela já era meio perturbada da cabeça também. Então todos eles têm uma certa perturbação dessa linhagem maldita aí. Ele quase matou o Peter Wisdom quando ele pegou ele beijando a Kitty Pryde, que é a Lince Negra, que é namorada dele, que ele era bem seguro, porque ela era mais jovem e ele sempre achava que ia tomar um pá de Gaia por um cara mais novo, um cara mais legal e tal. Ele não se achava digno da Lince Negra. Tanto que tomou um pé na bunda e agora ela tá com o Star-Lord, é a Senhora das Estrelas. Então, essa linhagem maldita, o que acontece? Esse membro da família, o Rasputin, ele fez tipo aquela parada do Harry Potter lá de criar as Horcruxes, sei lá, uma bagaça dessa, que ele passa a essência da vida pros descendentes. E ele escolheria um pra voltar. E aí, o último, o Sinistro falou que o cara que era pra receber a entidade era o Mikhail. Aí ele começou a matar toda a família Rasputin pra ele ser o único digno aí de receber o encosto na mente. Porque o Mikhail, ele tem um dom mutante de drenar energia. Ele drena energia e cria portais. Exatamente. Ele tem uma parada de criar portais, assim. Meio a magia também, assim. A magia tem umas paradas de se teleportar também, de abrir os portais e tal. Bizarro. E ele é bem cabuloso também. São Colossos que ele tem uma mutação mais divergente, digamos assim. Ele saiu dessa área mágica. Se bem que o aço orgânico é uma parada, digamos que... muito estranho. É estranho. E ele fortalece. Então assim, o Colossus, nessa linhagem maldita, chegou uma prima dele pra pedir ajuda. Aí eles foram correr atrás, aí ele descobriu que o Mikhail tava vivo, descobriu que era o Mikhail, que ele queria virar o Rasputin, aí a reencarnação de Rasputin, e ele mata essa prima deles, a sangue frio, e começa a porrada. A série acaba quando o Mikhail se arrepende, abre um portal e some e nunca mais aparece. Ele encontra ele lá na frente depois, lá quando eles estão enfrentando os arcades. Lá na frente eles se encontram novamente, só que ele foge de novo. O Mikhail foi um sub-vilão dos X-Men por uns períodos. Depois ele caçou o rumo dele lá, se isolou. A família do Colosso é bem perturbadinha, assim, essa série mostra. Assim. Então assim, o Colosso só tem tragédia na vida dele. Os pais foram assassinados, depois o Mikhail matou o resto da família, o Mikhail se isolou, ele teve problemas com a Illyana, a irmã que ele tanto amava, que traiu ele não só uma, não só duas, traiu ele pra caralho, a mulher é mó traíra. Aí ele se ligou e ficou puto e agora ele é sozinho no mundo. E ele acho que ele tá na última versão dos X-Men agora, né? Extraordinário X-Men, os novos X-Men, tá barbudo agora, né? E é engraçado porque na equipe dele, a Illyana tá na equipe dele. Agora eu não sei como tá a relação deles, porque em X-Men você pode esperar de tudo. X-Men, os problemas de relação entre os personagens sempre foram uma coisa conflituosa, assim, né? Quem lembra aí do clássico trio Wolverine, Ciclope, Jean Grey, sabe muito bem do que eu tô falando. Amoroso. Fala
muito da Illiana, então vamos falar da relação conturbada entre eles e da fase, uma das fases mais massa que eu acho do Colossus, que ele espanca todos os... Não, a fase que ele espanca todos os Vingadores é quando ele tá com a Fênix, né? Ele derrota até o Hulk. Não vamos falar da fase do Hulk, vamos falar quando ele virou... Ele virou o Juggernaut? É, o arauto de Sitorak, ele é o Colossus fanático. Mas, antes disso, a magia também, falando da traição da magia que eu falei, não voltei atrás pra falar, ela enganou ele, que ela tinha morrido pelo vírus legado, no final ela não tinha morrido. Aí ele ficou muito triste, ficou muito depressivo, e depois encontrou ela lá no portal, ficou puto porque ela mentiu pra ele. Depois, e ele mesmo se suicidou pelo vírus legado, morreu tecnicamente, só que ele foi sequestrado por uma entidade lá, uma organização que fazia experiências, que queria achar a cura mutante, porque eles achavam que tinha uma profecia que o mutante ia destruir o micromundo, então, que é o mundo deles lá que fazia os estudos no Colossus. Só que quem estava predestinado a destruir o mundo deles era o próprio Colossus. Bom, então assim, pegaram o cara errado, pá, tome profecia na cabeça. Então assim, aí ele ficou bem mais, quando ele voltou dessa morte, quando ele voltou dos mortos, ele voltou bem mais perturbado, bem mais agressivo. Foi nessa época que ele quase matou o Peter Wisdom por ter estar beijando a Lince Negra. Que eles foram lá resgatar, quando ela olhou, eita pô, o bicho tá vivo, mano. Então foi uma fase bem traumática, assim, a filha andou, pô, ela tava com o outro já, mas aí quem apanhou foi o Peter Wisdom. Muito do trauma do Colossus se dá porque quando ele era lá na infância dele, ele foi objeto de muitos experimentos do governo russo. Quem sabe sobre a época do origem do Colossus, ele surgiu em 82, se não me engano, foi na década de 80, e a década de 80 no nosso mundo real estava passando pela época da Guerra Fria. Guerra Fria, que era a Soviética, os Estados Unidos em pau ferrenho, tipo Rock Balboa, batia no... Então, o inimigo dele era exatamente soviético, tipo, teve altas influências, assim, soviéticos maus, era tipo o Estado Islâmico. Exatamente, e o Colossus nessa época, nesse período, ele era uma crítica, ele era um personagem crítica. Através dele se fazia uma crítica pesada do escritor a União Soviética. Chris Claremont, né, que é o inglês lá cabuloso dos X-Men que escreveu. E ele fez uma crítica sinistra em cima dessa Guerra Fria através do Colossus, usando esse personagem. Tanto que o Colossus também já traiu a equipe também. Ele voltou pra Rússia e aí ele voltou como inimigo. Ele fez sofreu tipo uma lavagem cerebral do general Mihail, sei lá, do general Vizovsky. Eu não sei, é o general russo lá que queria recrutar ele, o Xavier chegou primeiro. Se eu lembrar, eu vou colocar. Depois a gente bota o nome do cara aí, bota o nome do cara. Vai ter imagem aí, vai ter imagem. Agora acho que ele já sabe editar e tal, só me sacaneou a primeira vez. Bom, galera, então assim, aí ele sofreu tipo uma lavagem cerebral e virou proletário. Proletário, o cara tinha o símbolo do comunismo aqui no peito, pá. A roupa era ridícula, ele tinha um bonezinho e um... Depois você bota a foto dele aí, do proletário aí. Ele tem tipo um macacão vermelho, a MCA, tá ligado? Nossa, era muito feio. Aí ele voltou como inimigo dos X-Men e aí depois ele conseguiu recuperar a mente de volta e voltou e tal. Mas ele já traiu os X-Men nessa parada da Rússia, assim, porque ele era bem assim, ele tinha muito essa questão assim da mãe Rússia, tá ligado? Ele era bastante patriota, ele era muito ligado no patriotismo, assim, então ele era sempre assim, no fundo ele sempre se achava um traidor da pátria, mas só que era pra um bem maior. Mas ele parou de seguir o sonho cego do Xavier nessa parada do vírus legado e tal, ele já voltou, ele viu que não ia dar certo, ele meio que aí ele entrou pros acólitos do Magneto, nesse período que ele tava meio sem saber da vida, ele entrou pros acólitos do Magneto, mas assim, ele não lutou contra os X-Men, ele lutou com os X-Men. Nessa época os acólitos não eram bem amigos, assim, só que ele acreditou mais na causa do Magneto, nessa época, né? A relação entre Magneto e Xavier também não é bem de nível, às vezes não é. Quando conflita lá os interesses um do outro, eles... Tanto que naquele X-Men Evolution, um desenho lendário aí que a galera lembra aí, desenho do X-Men Evolution, o Colossus aparece inicialmente como vilão, né? Ele aparece dos acólitos, ele é membro dos acólitos no X-Men Evolution, aí a Lince Negra ganha ele pro Xavier. Sim, a Lince Negra ganha quem ela quer ganhar, ela ganha, porque aquela ali... ali tem o dom, viu? Depois a gente faz o vídeo dela, se você gostar aí, manda aí quem que você quer que eu fale da próxima vez, que... Depois, na finalização, eu converso com você. Voltando a falar do bagulho lá do Colossus, ele tava ressentido e tal. Aí ele morreu pela Illiana, mas ele descobriu que ele não precisava ter morrido, porque ela podia ter anulado a maldição com os poderes dela lá. Ele ficou muito puto. Ela deixou ele morrer. Ela tem conexão com o Limbo, aí ela deixou ele muito puto e tal. Outra coisa que ela fez com ele também, ele não precisava ter virado o arauto de Sitorak. Ela também podia ter impedido e ela não impediu. A irmãzinha danada, amigo. Essa irmãzinha é
capeta, literalmente. mim, Essa é capeta, E pra menino. mim a pior das traições foi quando eles fizeram parte do Quinteto Fênix. Ah, foi. Mas essa é a parte mais recente. Vamos falar primeiro agora. O Colossus conseguiu ser o Arauto de Sitorak, que ele virou o Colossus Fanático. Sim, que é uma versão do Colossus. Vai ter a foto dele aí, aqui. Sei lá, vou pôr dele em várias Parece direções. a Vai pôr na mistura do parada aí. Juggernaut com o Colossus. É, mas que é o ficou- Colossus com o capacetão do Fanático. Por quê? Porque o Sitorak, ele é fraco a poderes mentais, então por isso que ele usa aquele capacete. Por isso que o Fanático usa aquele capacete, pra impedir ataques psíquicos, que é a única fraqueza do Sitorak, essa parada de mente, assim. E aí ele fica cabulosão, forte pra caramba, passa um rodo geral. O Hulk é Todo- fichinha. Bateu no Hulk, bateu nos Vingadores, tomou todo mundo. Então, bateu em todo mundo. Então, assim, sozinho ele espancou os Vingadores, né? Foi nessa época do Colosso Fanático, né? Na época do Colosso Fanático, ele sozinho ferrou a vida dos Vingadores todos, assim. E nessa época do Colosso Fanático, ele era o personagem mais poderoso da Marvel em questão de força física. Ele era o mais forte de todos. E o Hulk, seja quem for, o Gladiador, sei lá, dane-se. Colossus foi o mais forte em questão de força física da Marvel. Junto ao aço orgânico com uma invulnerabilidade do Juggernaut. Cara, ficou cabuloso, assim. Mas foi uma fase maneira, assim, foi uma fase legal, assim, de se ler. Só que ele foi perdendo o controle e tal, e aí tiraram o Sitorak dele. Tipo aquela parada do Adamante, né? Entrou o Adamante, tira o Adamante, entra o Adamante, tira o Adamante, e assim vai. Foi bem aí nessa fase que teve o conflito dos X-Men justamente com os Vingadores, por causa da Fênix. Por causa da Fênix, que aí teve o Colossus Fanático que explodiu a saga do Quinteto Fênix. Foi tudo conectado, assim, saudade dos bons tempos, era tudo conectado, agora tem umas histórias minhas. E foi culpa do Homem de Ferro que a Fênix caiu neles, né? A Fênix era pra ter ido pra Hope, quem não sabe quem é a Hope, depois a gente até faz algum vídeo. Hope Summers? Ou até eu coloco alguma coisa. Tem gente que chama ela de Esperança Esperança Summers, né? Que Que Hope é- é esperança. E era pra ter ido pra ela, a Fênix. Ah, ela eventualmente acaba é indo filha do um dos Cable. filhos ela é do Cable, né? Filha É filha do Cable, na verdade. filha adotiva. Assim. Ah, só uma coisa legal, ó, o vídeo do Colosso, mas olha só, sabia que o Cable é filho do Ciclope com um clone da Jean? É, Madeline Pryor. Cara, você não sabia. agora Inclusive você a sabe. Madeline Pryor surge na saga Inferno, que é quando a Illyana finalmente cria essa conexão com o Inferno, com os poderes dela, Magik. E aí é a primeira vez que o Colossus perde contato com a irmã dele. É, Tá tipo- achando até que ela tá morta, ou coisa do tipo. Foi depois que ela sumiu 5 horas e voltou grande? Tipo assim, uma parada uma bizarra, ela ficou 5 horas, ela tinha 6 aninhos, pequenininha. Aí foi sequestrada pelos capeta lá, e aí ficou 5 horas fora e voltou É, grande. eu não Passou lembro, mas passou vou anos. botar aqui o nome Passou anos lá sendo treinador Belasco. do inferno, então Belasco, exatamente. Foi sequestrado pelo Belasco, porque eu vínculo lá com o inferno e voltou cabulosona e tal, capetinha. Pois é. Bom, então foi essa parada, assim, toda essa sequência de fatos. Vamos falar do Quinteto Fênix agora. Com quem o Colossus luta pelo posto da Fênix? Com a própria irmã. A irmã de novo, velho! Puta que pariu! E na verdade ele Tu não é queria irmã lutar com a irmã. infeliz. Ela Essa queria irmã é a muito Fênix dele. troll, velho. Essa irmã dele é muito troll, bicho. Assim, e nem é tão bonita assim, eu quero que ela exploda, eu não gosto dela. Ela queria a Fênix dele. Era ela quem queria, não era ele. Não, cara, Ele tipo, estava lutando pra preservar a vida dele. não, mas ele detonou a Fênix do namoro, né? Não, quem detonou a Fênix do Namor foi os Vingadores. O Namor tava embebecido pelo poder da Fênix e foi Que foram pra 5, Wakanda. né? Foi o Ele foi pra Wakanda Ciclope, tentar derrubar o Wakanda. Foi o Ciclope, a Illyana, o Colossus, A o Emma Namor Frost e o Namor. e a Emma Frost, o Quinteto Fênix. E nessa época o Ciclope tava pegando a Emma Frost, entendeu? Então assim, nem era. É. Aí o Namor foi o primeiro a perder o poder da Fênix. Quando ele perdeu, Viu o que poder... passou pros outros 4. Então assim, Aí a Illyana- opa, garoto, aí a agora é só Illyana tomar pra percebeu. mim. A Eliana percebeu, ela pensou na hora. A lourinha do capeta. Vou pegar o poder do meu irmão. Vou pegar agora. o maninho pra mim. Agora. E na outra vertente, o Ciclope e a Emma Frost se quebraram também pelo poder da Fênix. Né? Aí Eles os dois queriam ser um só. acabaram. Essa luta teve intervenção do Homem-Aranha. E por causa da intervenção que teve do Homem-Aranha, os dois acabaram se detonando. Os dois se auto-quebraram. Aí Aí- passou pros dois. Passou pro Ciclope Illyana. pra Emma Frost. Ah, foi a luta do Colossus com a Illyana. Com a Illyana que teve o Homem-Aranha, né? Isso teve Foi isso mesmo, efeitos foi. colaterais em todos esses E aí passou depois. pros dois, só sobrou o Ciclope e a Emma Frost, né? Esse período que esse cara com a Fênix teve efeitos colaterais desastrosos. Cara, o poder da Fênix é pior que aquele poder do Apocalipse, lembra? Que ele sempre pega os mutantes e faz os Cavaleiros do Apocalipse e tal. Já foi o Fera,
já foi o Gambit, O Arcanjo. já foi o Arcanjo. Então assim, mas todos eles ficam, quando sai a parada, eles dão um upgrade no poder, saca assim? O Gambit até ficou com uma paradinha mais telecinética nos poderes e tal. Ele não é nocivo, assim, digamos, tecnicamente, assim. Se ele conseguir destruir o mundo, é nocivo que destrói o mundo, né? Mas assim, quando sai, não fica sequela, até que dá um upgrade nos caras. O poder da Fênix não, o poder da Fênix é fudido, pegou. A Fênix, quando sai deles, deixa eles quebrados com relação ao poder. No caso do Colosso, acabou o controle sobre a transformação do Ascendant. Ele fica mudando o tempo todo. Ele muda, tipo, esporadicamente. Só que essa parada curou, não curou? O Cable ajudou ele com um ajudou equipamento. a se curar. O Cable deu pra ele um equipamento que é tipo... Mas ele tava ferrado, ele não podia nem ser traje, herói. e aquilo ali mantinha estabilizado o controle da mutação, pra não ficar mudando o tempo todo. Ele ficava transmutando o tempo todo, cara, era bizarro. O Ciclope também ficou todo ferrado, a Emma Frost perdeu os poderes psíquicos dela, ficou ruim pra caramba. não consegue ler. O Namor se quebrou todo, porque o Namor já não tinha tantos poderes. O Namor pelo menos ficou vivo, né? Porque tinha morrido. A Eliana não consegue mais usar a magia direito, o teletransporte dela não é mais tão confiável. Acabou que no final eles jogaram o poder pra fora, né? Da Fênix conseguiram se livrar no final. Aí acabou indo parar na Hulk. Acabou indo pra quem era pra pegar. Pegou o poder pra ela, porque era dela, né? É. E com ela podia fazer a raça mutante renascer. Mas a Marvel já tá matando a raça mutante De novo. Então já. E aí, você já se animou, mas você vai cair de novo. Também Bom, tem a lenda do Colossus ter um filho, né? não é lenda! Você tocou no assunto que eu queria falar. Colossus menininho tem um filhinho, galera! É isso mesmo. Na visita deles pra Terra Selvagem, o Colossus lutou contra... Na verdade, ele lutou contra esse filho dele já e quase matou ele de porrada. E sem saber que é filho dele. Só quem sabe que ele é filho, quem é o filho dele, cara, como é que é o nome? Não é nem o Xavier, tem um cara que sabe e não conta pra ele. Não sei se é o Noturno. Tem um cara que sabe, depois vamos colocar aqui na descrição. Tem uma pessoa que sabe quem é o filho dele, mas ele prometeu não contar pro Colossus. Assim. Então até hoje ele não sabe quem é o filho dele. Eles foram lá na Terra Selvagem. O Colossus foi ajudar 3 guerreiras que estavam sendo atacadas por um dinossauro. Nessa época ele tava chegando os X-Men, Virgão e tal, Natal, né? Aí foi ajudar as moças. Aí ele pegou e atacou esse dinossauro e Virgão com o filho. impediu elas serem mortas todas. Uma morreu devido aos ferimentos. E aí as tribais lá pegaram e fizeram um ritual com ele, que elas acreditavam que o jeito de você homenagear uma vida que se foi é trazendo uma vida nova. E como é que traz uma vida nova? Tome! Colossus perdeu o Cabasco! Ah, moleque! Elas encoxaram o menino lá. E ele, não, que isso? Não tem não. É em mim, entendeu? Aí ele tem um filho com uma dessas mulheres. E uma dessas mulheres Selvagem. da Terra Selvagem realmente engravidou. Em homenagem a ele, o filho dela se chama Peter. Então, e ele já se encontrou uma vez com ele, deu uma treta, mas ele não sabe. Aliás, o Peter podia ter feito. Se a questão da linhagem maldita tivesse dado certo, o Mikael ia se lascar. Por quê? Porque além da magia ainda tá viva, tinha o Peter também. Só que, a linhagem não entraria. Acho que a magia tava fora do plano e tal. Mas o Peter ia quebrar. A magia tava dada como morto. Ia quebrar essa parada. O Peter ia destruir isso. Tanto que na história mostra o Peter no quadrado esquerdo, assim, no quadradinho da revistinha esquerda. Mostra o Peter, tipo, sentindo alguma coisa, assim. Porque foi o poder pra ele também. Então, assim, ia acabar com os seus dedos. Porque ninguém sabia. Simplesmente ele ia matar todo mundo e ia ficar lá, cadê? Todos eles foram uma experiência do Nathaniel Essex. Do Sinistro, entendeu? Sim. Então, assim, ele não ia conseguir concluir o desejo dele, mesmo que ele tivesse matado o Colossus e todo mundo. Bom, então, assim, teve essa também. E nos primórdios, a Psylocke também já fez o Colossus perder a memória e ele sobreviveu como pintor. Ele já teve uma vida. Ele não sabia nem que ele era mutante, pois ele revela os poderes as memórias do Xavier, porque ele é enganado lá. Cara, mas esse bicho pra caralho, toda hora engana ele. Ele é muito massa, ele é muito legal, mas ele é muito ingênuozinho. Todo mundo passa pela tendência. Eu espero agora que esse novo Colossus, essa nova fase, seja um pouco menos ingênuo, seja mais durão. É que a Psylocke apagou a mente dele, o cara passou a lábia nele, fez ele do mal, e aí botou ele pra matar quem? O Xavier. Ela matava o Xavier. Aí o Xavier se defende, joga uma rajada psíquica nele, ele recupera as memórias e volta pros X-Men. Mas ele já teve uma vida fora, assim, de pintor. Se você chega lá no ateliê, o cara é gigantesco, ele de altura lá fazendo quadrinho pra vender. É massa. É bem paradoxal a parada, né? Mas então, assim, a história do Colossus é bem rica também. A história do Gambit é rica também, mas ele é mais,
assim, ele é mais malandro, tem essas histórias de sempre tem uma malandragem e tal. O Colossus é mais drama. O Colossus é mais drama, ele sempre tá sofrendo, sempre tá sendo usado pra alguém. Ele confia nas pessoas demais, as pessoas tragam a confiança dele, a própria irmã vive ferrando a vida dele, assim. Então assim, é uma história mais dramática, mas ele é um herói muito massa. Meio que assim, ele tem muito grande, ele tem uma carga assim muito grande, assim. Ele é um herói que realmente, eu sou fã dele também. Tem bastante profundidade. Tem bastante profundidade a história dele. É uma pena que muitas vezes ele é mal explorado. Ele é mal explorado. Tem questão de poder, também de acho. Ação de um quadrinho, ele é o porradeiro que quebra as coisas. Ele tem muita amizade com o Wolverine e com a Tempestade. Eles até criaram, tem um golpe lá, o arremesso especial, né? Fastball Special. Foi esse arremesso que derrotou a Fênix na primeira vez que a Jean Grey incorporou a Fênix. Eles têm um poder deles lá, que eles até criaram o combo lá. Sempre tem esses combão assim, então eles são bem brother e tal. E o Colossus, a gente espera que ele tenha mais profundidade, mais participação nas histórias, até porque tem menos mutantes, né? Então o espaço pra ele pode abrir mais agora. Acho que agora espero que ele reencontre o filho deles, que ele saiba quem é o filho dele e tal, possa ter uma alegria na vida, pelo menos, sei lá, mas vamos matar o moleque. Espero que a irmã dele tome jeito e que pare de... A Ilana eu quero que se dane, ele mata logo aquela infeliz, eu não gosto dela, é muito traíra. Entendeu, galera? Então assim, falando sobre Colossus, eu não sei se ficou um vídeo maior ou menor que o do Gambit, mas realmente estendeu bastante. Puxando pela memória aqui, a gente descobriu bastante coisa, né? Foi um bate-papo bem maneiro, assim, foi bem interessante. A gente grava aqui, desenvolveu e tal. Mas pela cabeça, né? A gente vai pela cabeça, assim, não tem roteiro, não tem nada. Tem um moleque meio feio ali que fica gerenciando a câmera. Tira a mão daí. Tira a mão daí, moleque. Mas fora isso, não tem nada. Então é tudo na cabeçona mesmo aqui, a gente vai relembrando. Tanto que não tem muito contexto. A gente fala uma parada na frente, fala uma parada lá atrás e tal. Mas a gente tenta abranger todo o personagem, beleza? Assim, então que vocês entendam mais. Que vocês entendam mais. É só pra vocês ficarem fãs do personagem também, ver o que ele pode fazer. Correr atrás, ver também. Incentivar a leitura, né, galera? Hoje em dia a gente tá perdendo tanto isso. Então, veja os quadrinhos, é uma indústria que tá padecendo, né? Tá padecendo. E é um quadrinho que, apesar de toda a fila da putagem, toda a safadeza da galera, eles não conseguem acabar, porque eles têm bons roteiristas, bons escritores, e bons desenhistas, e tem uma carga, tem uma raiz com a geração, né? Então assim, não dá pra acabar tanto assim. Mas a Disney tá tentando, né? Vamos ver. Então, galera, é isso. Muito obrigado aí por ver mais esse vídeo. Deixa o seu joinha, deixa o seu gostei. Curta o Comic Vlog do Jonas, curta o Pro Games Brasil, tamo junto aí, sempre jogando uns games lá, mostrando pra vocês. Próximo herói, se você quiser que eu volte, pague o tributo, né? Que é a visualização e o gostei. Se você pagando o tributo, eu volto. E deixa aí, sei lá, quer que eu fale da Alice Negra? Eu falo Alice Negra, eu conheço muita coisa dela, mas eu falo também. Quer que eu falo fala um herói aí, sei lá, super-herói e tal. Aí a gente fala depois. O Mutante, eu sou bem ligado aos X-Men aí e tal, eu conheço bastante a história deles. E da Marvel, eu sou mais Marvel. Se quiser descer, você fala comigo. DC é comigo. Já me pediram aí pra fazer da Batwoman, a Kate lá. Eu acompanho mais a Marvel, assim, não tive muita ligação com a DC. Tive certo convívio com a DC um tempo atrás aí, com a Liga da Justiça e tal. Eu gosto bastante, mas me aprofundar nas histórias mesmo, eu me aprofundei mais nas histórias da Marvel. Então é isso, galera, muito obrigado, deixe seu joinha, deixe seu gostei, fique conosco, até o próximo vídeo, valeu, fui! Falou!